Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC no nosso canal no YouTube e também aqui na rede de rádio. Hoje recebendo a vice-governadora do Ceará e secretária da Proteção Social, Jade Romero. Deixa eu pegar na sua mão, a senhora voltar de novo. Desde que eu comecei com isso, de pegar na mão dos convidados, a senhora é a primeira que volta aqui. Oi, dá certo, viu? Oi, dá certo. De outubro pra cá, muita coisa pra gente conversar, né? Sim, com certeza. Primeiro agradecer a você, Felipe, a toda a rede ANC. Satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá bater esse papo aí nos próximos minutos. Vamos lá. Nós temos observado, antes de falar da política em si, do seu comportamento nas redes sociais. Aí eu encontrei alguns amigos no estádio, depois daquela entrevista. Acompanhei a entrevista da Jade na ANC e eu não sabia que nós tínhamos uma vice-governadora tão desenrolada. Já escutei competente, já escutei eficiente, mas desenrolada aí é a primeira vez. Mas de fato é isso, essa forma de ser mais próxima do povo, esse contato mais humano que o cearense está precisando. Eu acho que esse é um bom adjetivo, né? Desenrolada, zero burocracia, próximo das pessoas. Eu acho que a gente tem comunicado bastante isso por meio da rede social, sem esforço. Né? A gente tem tentado cada vez mais mostrar de fato quem eu sou, como é aí as múltiplas tarefas, né, da família, como esposa, secretária da Proteção Social, vice-governadora, e trazendo essa comunicação leve, mesmo falando de assuntos sérios, mas comunicar de uma forma leve, que eu acho que é um desafio para a gente que está na política, né? Geralmente a política tem se tornado tão pesada e a gente disputa a atenção com outros conteúdos. Então, nada mais justo também que a gente possa se comunicar com a linguagem simples, sem enrolação, assim, sendo desenrolada mesmo, né? Desburocratizando, estando mais perto das pessoas, mas, sobretudo, também ouvindo, né? Eu gosto muito de acompanhar as minhas redes sociais, porque lá também surgem ideias, surgem demandas, né? Surgem críticas, o que é justo também, a gente responde. Eu acho que esse é um lugar muito bom assim, de interação, aonde tanto a população sai ganhando, como a gente também fica feliz de poder comunicar aí as nossas ações e aproximar a população aí de todos nós que somos gestores. Falando dessa aproximação e aproveitando que hoje é aniversário da Marcela, É, viralizou também, repercutiu muito a sua ida no Cristo Redentor, né, para comprar o bolinho do mês aniversário dela com pessoas que se utilizaram ali dos cursos de capacitação no Complexo Mais Infância. E é isso também que eu acho que repercute positivamente, essa questão da proximidade com o povo, sobretudo para além da época de eleição, por exemplo. sim. E só não é o Cristo Redentor lá do Rio, não, viu? O Cristo lá de braços abertos. É um complexo mais infância que a gente tem no Cristo Redentor, no bairro Cristo Redentor, né? E outros bairros aqui de Fortaleza, também temos no interior. E esse complexo mais infância, ele tem atividades para toda a família. Tem atividade de qualificação profissional, tem um atendimento ali lúdico, atividades de inclusão, esporte, lazer, cultura, música. E são equipamentos que fazem essa integração familiar. E aí eu tive a experiência muito bacana de fazer a compra de um bolo do mês aniversário da Marcela, porque eu só eu digo muito, porque a gente às vezes, isso é besteira, né? Eu não vou fazer. Quando você tem filho, aí você se derrete Ah, toda, não, você faz, né? E aí eu faço, é um momento que eu tenho assim de muita, que eu faço com muito amor, muito carinho de preparar tudo. E aí a gente foi lá na Edviges, lá no bairro Cristo Redentor. A gente fez a compra lá do bolo, né? Que é uma delícia, por sinal. Quem quiser acompanhar, a Jade Romero tá lá fixada, inclusive, nos meus primeiros posts. E vale a pena comprar o bolo dela, que ela é uma empreendedora assim de mão cheia e foi qualificada pelos cursos de qualificação profissional da Secretaria de Proteção do Governo do Estado. muito bacana. No ano passado, na última vez que nós conversamos, nós observamos uma forte atuação sua, né, na campanha de Evandro Leitão, dirigindo Kombi, virando voto. E aí, o que Fortaleza colhe hoje, falando um pouco do Evandro Leitão, que é um parceiro do seu grupo de governo, nesses quase 100 dias que ele está à frente da Prefeitura de Fortaleza? Primeiro, acho que é importante a gente destacar, né, que o embate político, né, a gente tem a dimensão de que o Evandro, né, tem a missão de governar para todos e que a gente teve uma disputa extremamente acirrada. Né? O que nos preocupou muito, ainda nos preocupa, foi a situação que o Evandro recebeu à Prefeitura de Fortaleza. Né? Esses dias eu estava conversando com um amigo que é médico em uma UPA e ele chegou a relatar de situações de não ter alimentação para paciente, nem para os médicos, para os profissionais de saúde dentro do sistema de saúde de Fortaleza. Então, o Evandro recebeu uma herança muito ruim, né? Uma herança difícil de ser contornada, mas vem mostrando a que veio, né? Tem buscado ajuda ao governo federal, que já fez inclusive aportes
na saúde, né, se mostrar do grande gestor que é e fazendo com que Fortaleza dê essa volta por cima, que a população volte a sentir orgulho de morar nessa cidade que é maravilhosa, que é linda, que tem um povo maravilhoso, acolhedor, trabalhador, mas que foi abandonado nos últimos anos, né? Foi isso que o Sarto fez. O Sarto deixou a cidade jogada. E aí o Evandro vem e faz exatamente o contrário do Sarto, né? Se colocando como um prefeito extremamente presente, dialogando com as pessoas, né? Mantendo aquele ritmo de campanha, conversando com as pessoas e ali engajado realmente, se engajando em resolver os problemas da população. Né, já tem aí algumas entregas, né, que foram feitas e aí isso também me dá muito orgulho de ter dirigido como, ter pedido voto, pirado voto, foi bom demais aquele momento, porque a gente conseguiu não só atingir, né, ter o êxito na eleição, mas sobretudo ter aí um prefeito tão comprometido, sério e que tem feito aí um grande trabalho, apesar de todas essas dificuldades, um grande trabalho em Fortaleza e tenho certeza que ele vai fazer muito mais e a população de Fortaleza pode ter certeza que a gente vai ver aí um grande gestor à frente da nossa cidade. Aí nós observamos também nesse período a vinda de Lula, engajamento de Almano, de Camilo, sem engajamento também. Havia uma preocupação que Fortaleza fosse administrada pela ala da direita aqui na capital? Eu acho que tem um movimento, né, que é global, que chega também ao nosso país e que a gente tem que observar, né, as tendências aí dentro da ciência política. Eu acho que é algo que a gente tem que sempre observar. Mas nós temos uma grande vantagem, Felipe, aqui no governo do Estado e agora com o Evandro também, que é de ter essa frente ampla, né, vários partidos, partidos mais à esquerda, partidos mais ao centro, dialogando e preocupados com a política pública que vai ser executada lá na ponta. Né? Então, você tem um estado do Ceará que é referência na educação para o Brasil, né? Que está chegando aí com a construção de 138 escolas, chegar à rede de ensino estadual 100% em tempo integral, né? Com entregas que têm sido feitas, assim. Então, essa é a nossa grande preocupação. Né? O embate político, ele muitas vezes ele está ali, ele é posto naquele momento da disputa partidária, mas durante a questão da gestão, a gente tem que fazer isso, é construir pontes de diálogo com as pessoas, inclusive com aqueles que fazem oposição, desde que seja uma oposição propositiva, construtiva. Eu acho que o nosso grande objetivo enquanto gestores, inclusive de escutar também, né, as críticas, de avaliar aquilo que pode ser melhorado. Eu acho que a política ela serve para isso. Então não é só uma questão de direita e esquerda, né? Ao contrário, é uma questão de competência, de experiência, daquilo que as pessoas já mostraram, das realizações que já foram feitas. Essa era muito a nossa preocupação. E, pessoalmente, eu tinha uma preocupação muito também enquanto mulher, não só enquanto gestora, enquanto vice-governadora, mas enquanto mulher, mãe de uma menina, né? Naquele momento ali tinham debates que eram feitos durante a eleição que me preocupava muito, sim, né, do que é que nós vamos construir, né, de banalizar feminicídio, de achar que é normal violência contra as mulheres. E eu acho que não é isso que nós, mulheres, queremos, que nós, mulheres, homens, né, que a sociedade quer. Então, havia também essa preocupação com que perfil de gestor poderia chegar ali à Prefeitura de Fortaleza, mas essa é uma página agora que virou só história e agora que a gente possa escrever aí capítulos felizes com o Evandro e a Gabriela à frente da Prefeitura de Fortaleza. E falando em capítulo, antes a gente falar do novo capítulo aí, 100 dias à frente da SPS, teve a atuação também à frente da Secretaria das Mulheres. Qual foi o saldo deixado, o balanço que a senhora faz da sua atuação, que agora a parte é assumida por Lia Gomes? Isso. Primeiro, desejar muito sucesso à Lia, que já está fazendo um grande trabalho. Eu tive o orgulho de ser a primeira secretária estadual das mulheres aqui do estado do Ceará. O governador Elmano me confiou essa missão e a gente concluiu com quase 50 equipamentos de proteção às mulheres articulados com os municípios. Né? Fizemos a entrega de mais de 23 viaturas da Patrulha Maria da Penha, fizemos o Ceará Cred Mulher, fortalecendo negócios liderados por mulheres. Então, a gente fez aí uma grande rede, né, de apoio mesmo às mulheres, que eu digo sempre que quando você dá a oportunidade para uma mulher, você consegue salvar uma família. Então, a Secretaria das Mulheres tem um papel muito grande na articulação dessa política, que muitas vezes ela está também sendo executada em outras pastas, e para mim foi motivo de muita alegria ter tido essa missão
que eu carrego com muito orgulho aí na minha história. E uma experiência super válida para a nova missão que ele foi confiado para a Manu de Freitas para estar à frente da SPS agora. Sim, né? A partir da experiência na Secretaria das Mulheres, eu também já tinha sido secretária executiva do esporte na gestão do Camilo, já tinha sido secretária de participação social e agora a oportunidade que o governador Elmano aí me confiou de estar à frente da Secretaria de Proteção Social, que é uma grande secretaria que atua principalmente junto às pessoas mais vulneráveis do Estado. Então, nosso grande desafio é reduzir as desigualdades sociais, mas também gerar oportunidade por meio da qualificação profissional. Só para esse ano nós temos cerca de 27 mil vagas aí de qualificação. Uma parte dessas recebe o kit no final em que a pessoa empreende. Vou dizer aqui um exemplo, o curso de corte e costura. Chega no final, você recebe 100% gratuito a máquina já para iniciar o seu trabalho ali, para empreender, enfim, para começar a trabalhar e ganhar o seu dinheirinho. Então, a gente tem aí a articulação de várias políticas, né, da assistência social, criança e adolescente, artesanato, cidadania, o caminhão do cidadão e tantos outros equipamentos também que a gente faz a gestão e a entrega também para os municípios. Então, a grande secretaria que também comanda a transferência de renda no estado, nós temos o cartão Ceará Sem Fome, com 48 mil famílias que recebem o complemento de renda para comprar alimentos todos os meses, 150 mil famílias, as mais vulneráveis do estado, que tem crianças de 0 a 6 anos, que também recebe o cartão Mais Infância, o Vale Gás, né? Ou seja, é uma grande secretaria que tem aí uma atuação muito firme junto à proteção das famílias aqui no estado do Ceará. Então dá para fazer muita coisa, né, através da SPS. É uma grande secretaria. Só do começo do ano para cá, nós já entregamos 10 brinquedopraças, por exemplo. Já são 284 brinquedopraças entregues à população cearense, esses equipamentos que garantem aí o direito de brincar das nossas crianças. E todas essas inaugurações, assim, é uma festa, né? As pessoas amam receber esse equipamento, porque muitas vezes eram lugares que estavam ali, era a pracinha, já era um espaço de convivência, mas que traz a criança ali para o centro realmente dessa convivência, né, nesses espaços públicos, com vários brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Então, se tem uma coisa assim que dá um orgulho danado de ver, é a gente inaugurar uma brinquedopraça e ver as nossas famílias, as nossas crianças super felizes de ter essa oportunidade de ter um lugar para brincar. Já são 284 que foram entregues, né, e 10 somente do começo do ano para cá, e nós vamos entregar várias outras daqui para o ano que vem. E a gente vai falar disso mais lá na frente, a questão de segurança pública, mas acaba sendo uma política de prevenção também, que oportuniza, que ocupa espaços. Isso, né? A proteção social, ela atua muito nessa retaguarda, né? Nós tivemos aí esse primeiro trimestre com a maior redução de homicídios, né? Em torno de 11% de redução, e isso se dá graças a você, homem, você, mulher, que está nas forças de segurança pública. Nosso muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua força, pelo seu empenho. E também a essa retaguarda, né? Essa política da educação com tempo integral, da proteção social com transferência de renda, dos nossos equipamentos também, aí chegando junto, mais perto dessa população, fazendo qualificação profissional, dando a oportunidade para que as pessoas tenham uma vida com dignidade. Alguma coisa para adiantar para os cearenses da reunião de hoje com o Chagas Vieira? Vem muita coisa boa, não posso adiantar muito, não, mas assim, o que a gente pode dizer é que a gente tem a continuidade, né, dos programas, projetos, ações da Secretaria da Proteção Social. Nós vamos lançar esse mês uma plataforma de apoio socioassistencial, né, e emocional e jurídico também para mães atípicas, e que a gente está aí organizando essas ações. Vamos entregar os cartões do Ceará Sem Fome, são 18 mil novas famílias que entraram no programa, né, e uma série de ações aí que vem pela frente, a continuidade e a gente colocando também assim, a nossa marca e o nosso, essa coisa do governo que não para, né, fazendo várias entregas junto à população cearense. Governo que não para, esse termo que veio, né, com Chagas Vieira, deu uma nova roupagem, deu um up assim, nas ações do governo, a entrada do Chagas Vieira? Com certeza, o Chagas é um grande amigo, é uma pessoa muito competente, muito dedicada. Eu acho que tudo aquilo que a gente coloca muito amor, muita energia, dá certo. E aí o Chagas veio com esse propósito, né, de unir todas as secretarias, é um cara de excelente diálogo. Então,
a gente consegue resolver muito rápido os problemas e que tem sido aí um grande suporte para ele que nos lidera, que é o nosso governador Elmano, né, fazendo aí essa dobradinha junto também com os outros secretários e eu acho que a gente conseguiu, inclusive os números apontam isso, né? A gente teve aí, o Elmano está com 67% de aprovação, né? Então eu acho que a gente já conseguiu, né, mostrar mais o que está fazendo e o governador tem trabalhado muito, tem se dedicado muito, né, tem ido bastante ao interior, tem feito um grande trabalho e a comunicação muitas vezes, principalmente hoje que ela está muito fragmentada, a gente precisa reforçar não é só para dizer que o gestor está trabalhando, mas é para que as pessoas também saibam aquilo que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, para terem também acesso a essas políticas, né? Então, a gente também, o Chagas chegou muito com essa visão também de um empreendedor de quem resolve os problemas, mas um empreendedor também de quem enxerga a comunicação como algo que é estratégico também para a eficiência da política pública lá na ponta. Apesar desse governo que não para, que mexeu com situação e oposição política aqui no Ceará, continua a valer aquela máxima também, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Isso, é um lema também que a gente tem usado, né? Essa questão do cuidado, né? Algo que tem sido muito falado, né? Então, inclusive sempre faço o debate também da política do cuidado, né? Principalmente nessa perspectiva das famílias, sobre a sobrecarga das mulheres, que são assuntos que são bem modernos, né? São assuntos que a gente precisa falar. E esse cuidado é realmente de atender, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Inclusive, é um lema que tem muito a ver com a Secretaria de Proteção Social e esse sentimento realmente que nós temos de um Estado que ainda é pobre, que ainda tem muitos desafios, mas que quando a gente olha para o passado, né, de saber que talvez pessoas que nós conhecemos, que já são mais idosas, não conseguiram sequer acessar uma escola e saber que hoje os filhos de todos, né, têm aí acesso à escola, aos tablets, né? O governador Elmano está fazendo agora, ainda cada uma das regiões, fazer entrega de tablets, ou seja, garantindo o acesso a uma tecnologia que muitas vezes só o filho da classe média ou dos ricos tinha acesso. Estão garantindo que a população, né, como um todo, ali possa ter acesso à tecnologia, à informação, à internet rápida, de boa qualidade. Então, esse cuidado das pessoas também vem disso, de dar oportunidade para todos de forma equânime. Nas suas visitas pelo interior do Ceará, pelo que a senhora observa, qual tem sido a principal dificuldade do povo que ainda precisa ser melhorado com mais prioridade? Bem, eu tenho conversado muito com os prefeitos e com as prefeitas, né, na Secretaria da Proteção Social. Acho que eu já recebi, do começo do ano para cá, talvez mais de 50 prefeitos, eu acho. Média de ou mais. a cada 2 dias. Ou mais, estão me dizendo aqui que mais. Né, eu tenho conversado bastante com eles, nós temos alguns desafios, né? Assim, a gente avançou muito com os equipamentos da proteção social nos municípios, são muito gratos ao Cartão do Ceará Sem Fome, ao Mais Infância, ao Vale Gás, às brinquedopraças, né? Há uma série de políticas que têm chegado aí perto da população. E a gente tem focado em algumas questões. Dos pontos, por exemplo, que a gente está se debruçando, inclusive junto ao Chagas, é de ter um olhar mais atento a essas mães atípicas, a essas questões dos cuidadores, de crianças que têm transtorno do espectro autista, né, de articular também os municípios e entender também o que é mais a gente pode chegar junto ali dessa população que muitas vezes precisa desse suporte das prefeituras, do governo do estado. Então esse é um dos pontos, né, que a gente também quer avançar aí nos próximos meses. Nesses 2 anos aí, pouco mais de 2 anos de Elmano de Freitas, tem dado para reduzir, embora que precise de alguns avanços em algumas áreas, as desigualdades da população cearense, sobretudo no interior? Sim, nós temos um número que é muito positivo, né, de redução. De 2023 para cá, nós retiramos 300 mil pessoas da situação de extrema pobreza. Então, é um número muito positivo, mas que a gente não é para a gente se conformar, né? É um bom número, mas é um número que faz com que a gente trabalhe ainda mais, né? Por isso, a gente também está sempre avaliando ali, né, as pessoas que estão dentro dos critérios. Muita gente conseguiu ascender com os programas de transferência de renda, né, melhorar a sua vida, e outras pessoas estão entrando nesses programas, por isso que a Lia também conseguiu ampliar aí de 130
ali a primeira-dama, né, de 130 para 150 mil refeições diárias no programa Ceará Sem Fome, nas cozinhas comunitárias. Nós temos a inclusão de novos 18 mil beneficiários do cartão Ceará Sem Fome. Inclusive, vamos, a partir dessa sexta-feira, iniciar aí uma grande jornada no interior do estado para fazer a reentrega desses cartões, né, conversar com essa população. Então, nós já caminhamos bastante, mas a gente quer fazer ainda mais. Mas você imaginar que famílias que passavam o dia todo sem ter uma refeição, hoje se deslocam até uma cozinha e conseguem ali ter a sua refeição garantida. Né? Além disso, nós temos também o programa Mais Nutrição, dentro da Secretaria da Proteção Social, que também faz o reaproveitamento de alimentos que iriam para o lixo. E a gente desidrata, recebe também doações dos permissionários da SEASA. Nós desidratamos, fazemos sopa desidratada, um pacotinho assim pequeno, dá para 10 refeições, né? E fazemos também essa distribuição desses alimentos junto às entidades que atuam na população de maior vulnerabilidade. Então, o governador Elmano acertou quando elencou lá no começo a questão da segurança alimentar como um dos eixos estratégicos do seu governo. Porque a gente não tem como a gente falar de qualquer outra política sabendo que a gente tinha ali no início do governo do Elmano, do Lula também, nós tínhamos 33 milhões de brasileiros que voltaram ao mapa da fome. Então, era uma política prioritária, né? E a gente conseguiu, graças a Deus e a trabalho sério, com muita dedicação, superar aí uma parte dessa condição e vamos seguir trabalhando muito para que as pessoas tenham esse direito básico, que é um direito, falar de dignidade, que é falar do direito de se alimentar bem com uma comida saudável. Até o momento, Ceará Sem Fome pode se configurar como uma grande política do governo Elmano de Freitas? Eu acho que nós temos alguns grandes marcos, né, dentro do governo do estado, na gestão do Elmano. Né? Um deles é o programa Ceará Sem Fome, que é um grande programa, muito bem articulado. Né? O outro é o mutirão de cirurgias. Né? Nós já fizemos aí perto de 300 mil cirurgias eletivas. E, sem nenhuma dúvida, também a inauguração do hospital universitário da UES, né, que tem mais de 800 leitos, que já está fazendo cirurgias oncológicas, cirurgias complexas, inclusive também que vai fazer cirurgias de endometriose, falando também dessa perspectiva da saúde da mulher, que são cirurgias também que às vezes envolvem 8, 10 profissionais diferentes ali das mais diversas áreas, que são cirurgias complexas. Então essa também é uma grande entrega que foi feita, né, iniciada pelo ex-governador Camilo Santana e entregue agora pelo governador Elmano, com muito orgulho ao povo cearense. Olhando para todas as áreas, nós observamos entregas, serviços, programas na saúde, na infraestrutura, na segurança pública também tem sido uma dificuldade não só do Ceará, mas de todo o Brasil. Embora nós tenhamos observado alguns avanços, o Elmano, ele mesmo diz que ainda é muito alto, ainda tem que se melhorar. Cabe aí uma autocrítica? Os problemas na segurança pública acabam ofuscando essas outras entregas, essas outras áreas? Eu acho que é importante, sempre quando a gente fala de segurança pública, né, ter a seriedade e o compromisso de assumir que ainda precisa melhorar muito, mas que esse não é um problema só do estado do Ceará. Esse é um problema de todo o Brasil e o Elmano tem se empenhado, colocado muita energia, sua força, trabalhado de manhã, de tarde, de noite, para tentar garantir à população essa segurança, né, o direito de ir e vir. E para isso já foram contratados mais de 3 mil homens e mulheres para as forças de segurança pública. Recentemente anunciado um novo concurso da Polícia Militar com 1.000 vagas, mais 25 delegados, 500 policiais civis, novos concursos também, junto a viaturas, armamento, investimento em inteligência e articulação também para que a gente possa atuar de maneira muito firme contra as organizações criminosas. Agora, não existe passe de mágica para problemas complexos. Né? O discurso fácil, muitas vezes, ele é tentador, né, da solução mágica, e o governador Elmano tem sido muito sério, muito correto, quando se empenha com toda a energia e reconhece que nós temos ainda um longo caminho para ser percorrido. Mas não é por isso que a gente vai deixar de caminhar, ao contrário. Nós vamos seguir investindo, vamos fazer como ele fez, remuneração por resultado, né? Os policiais, aí, à medida que a gente for atingindo as metas das regiões, das macro-regiões e do estado, os policiais também são remunerados por nós conseguirmos atingir essas metas. Então, são aí medidas, né, importantes de reestruturação da Polícia Civil, da Polícia Militar,
com muito trabalho, com muita dedicação, mas, sobretudo, com muita responsabilidade para dar a resposta aos criminosos e, sobretudo, para dar a resposta que a população cearense nos cobra de maneira justa, e a gente vai seguir trabalhando muito firmemente para poder atender aí os anseios da população. Em relação às observações feitas pela oposição política aqui no Estado, cabe um pouco mais de postura propositiva do que, por exemplo, entre aspas, aqui, que a senhora falou, um discurso fácil? O que eu tenho visto, né, Felipe, infelizmente, eu tenho visto muitas mentiras, né? Às vezes a gente fica se perguntando como é que um indivíduo, né, que é eleito com o voto popular do povo, com o voto das pessoas, tem coragem de pegar uma mentira e ir para uma rede social, ir para uma tribuna e repetir uma mentira. Então, assim, eu fico me perguntando do que mais esse tipo de gente será capaz de fazer quando tem coragem de pegar o seu voto e utilizá-lo para mentir, né? Então, a gente tem visto muitas fake news e muitas vezes também uma utilização, né, para promoção pessoal. Recentemente nós vimos casos terríveis, e um caso especificamente que foi de se aproveitar de um crime bárbaro. Inclusive a pessoa que fez isso, né, o ex-deputado, inclusive falou que a resposta estava acontecendo porque tinham visto que o vídeo que ele fez tinha tido não sei quantos likes, não sei quantas visualizações. Então, gente, você está usando a segurança pública para gerar like, para dar engajamento. É esse o compromisso de uma oposição? Não é o compromisso com o povo? O compromisso é com aquilo que vai viralizar, com aquilo que vai fazer o corte. Gente, a política não é para isso, né? A política é para trabalhar sério, é para trabalhar com a verdade, com a dedicação. E eu acho que a população vai dar a resposta para aqueles que fazem dos seus mandatos espaço para gerar engajamento em rede social. A gente não está aqui, principalmente na pauta da segurança pública, né? Nós não fomos eleitos para isso. Segurança pública é coisa séria e merece ser feita de forma responsável e com muito diálogo, escutando também as críticas, mas as críticas propositivas. E aí eu também pergunto, né, esses que criticaram, qual foi a contribuição que eles deram à segurança pública do nosso Estado? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. E aí, a minha pergunta também, como é que você consegue dividir as forças para trabalhar, para focar em entregas e ao mesmo tempo combater esse tipo de inverdade? Às vezes, né, tem a coisa da repetição, né? Inclusive, a oposição, às vezes, ela se articula para repetir uma mentira, né? Para repetir algo que não é verdade. Mas eu acho que primeiro a gente tem que rebater, né? Tem que dizer, tem que falar. E segundo, quando tem alguma relevância, lógico que nem sempre tem relevância também, não dá para estar também toda hora na rede social respondendo tudo, né? A gente, muitas vezes tem coisa que chega para mim, passou foi um tempo que eu estou trabalhando, estou recebendo prefeito, estou fazendo entrega de brinquedo à praça, estou articulando uma plataforma para ser entregue para as mães atípicas, não dá tempo de estar toda hora rebatendo tudo aquilo que estão lá dizendo. Mas, primeiro, a verdade tem força. E segundo, é pedir que as pessoas também façam sempre a análise com muita autocrítica, com muita crítica, de forma muito crítica, porque, infelizmente, o que a gente tem visto no nosso país é um aumento das fake news, onde a gente precisa desse senso, desse cuidado para não cair em armadilhas eleitoreiras. Falando sobre o seu protagonismo na política cearense, é inegável, a gente percebe isso, sobretudo quando nós vamos para eventos que nós encontramos com prefeitas, nós observam a senhora como uma referência. Falta um pouco mais, apesar de vir crescendo durante o tempo, a senhora deseja ver mais a participação feminina em cargos de liderança na política? Eu acho que nós temos ainda uma longa caminhada pela frente no que diz respeito à participação feminina, né, a nossa participação das mulheres, não só na política, mas nos cargos de liderança dentro das empresas, né, dentro dos mais diversos espaços, onde a gente se sinta à vontade. Primeiro que passa um pouco pela sobrecarga.
muitas vezes nós mulheres não conseguimos ascender esses lugares de liderança porque nós estamos muito atarefadas com o trabalho do cuidado, né? Então, a gente precisa trazer os homens também para esse debate, né? E o outro ponto é que a gente precisa e quer ter cada vez mais o protagonismo, né? Somos grandes gestoras, somos a maioria da população e as mulheres merecem ter cada vez mais espaço, mais representatividade, né? Nos espaços locais, nos municípios, no estado e também aí, quem sabe, nas câmaras altas, no Senado, na presidência. Eu acho que o céu é o limite para os nossos sonhos e as mulheres merecem ser representadas por mulheres que defendem também esse protagonismo e que têm também a coragem de falar sobre as mais diversas questões, né? Eu acho que a gente tem que ter um caminho longo aí para caminhar e também dizer que temos também muitos homens competentes também, com cargos de liderança, que também têm encampado junto conosco lutas que dizem respeito à igualdade entre homens e mulheres, que é essa também, isso é algo que a gente busca e que a gente quer fazer da política uma forma de acelerar aí que a gente consiga atingir esses resultados. Olhando para 2023, 26, aliás, há esse desejo de continuar fazendo essa dobradinha com o governador Elmano? Sim, eu já tenho falado publicamente, né? Não, até porque já manifestei esse meu desejo ao governador Elmano, ao ministro Camilo Santana, né? Chagas, enfim, todos, o Evandro, todos sabem que o meu desejo é de permanecer na chapa como vice-governadora, né? Eu tenho trabalhado bastante ao lado do governador, nós temos uma sinergia muito bacana e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, né? E então esse é o meu desejo, né, de poder permanecer na chapa, permanecer nesse trabalho aí ao lado do governador Elmano, que tem se dedicado muito para que a gente siga fazendo esse trabalho aí para a população cearense. Para 2030, quem sabe ser uma candidata natural? Tá longe. Tá muito longe, Tá longe, né? Tá muito longe. Assim, eu estou pensando 2026, muito nessa perspectiva mesmo, primeiro de trabalhar muito, Sim. porque é isso que a população espera e merece de cada um de nós, né? Então a gente vai levar esse debate político para o ano de 2026, mas não com esse pensamento de enxergar, às vezes, lá na frente, né? Até confio muito em Deus e a gente sabe que Deus prepara os caminhos e as coisas acontecem para quem está ali pronto para assumir o que tiver de ser, vai ser. Eu tenho deixado muito assim as coisas muito à vontade, assim, muita vontade para que o melhor possa acontecer, não só para mim. Até vou dizer que um bastidor, Por eu favor. nunca falei publicamente, Corte. mas na época, né, que eu fui ser escolhida para ser vice-governadora, que tinha um embate dentro do MDB, eu nunca pedi a Deus para que fosse eu. Eu sempre, nas minhas orações, eu dizia que seja o melhor para o povo cearense. Que seja o melhor para o povo cearense. Até porque eu tinha no meu coração, apesar do Elmano estar naquele momento em terceiro, quarto lugar ali, estava começando a descolar, né, nas pesquisas, eu tinha no meu coração que seria uma eleição vitoriosa e eu queria que o melhor acontecesse, não para mim. Política não é lugar para projeto pessoal. Política é lugar para trabalhar, para projeto de grupo, e eu sou grupo Camilo, sou grupo Elmano, sou grupo Evandro, com muito orgulho, e eu sempre digo também que eu não sou problema, eu sou solução. Então, eu quero trabalhar para o povo cearense, eu tenho certeza também que a população reconhecendo esse trabalho, a gente chegar no ano que vem, as coisas aí vão se organizar, e tem espaço para todo mundo, eu estou fazendo 40 anos esse ano, então estou muito tranquila, tenho ainda uma longa jornada também aí pela frente. Antes do nosso recado final para a população cearense, já que falamos de Evandro e Elmano, como a senhora destaca a atuação de Camilo no Ministério da Educação também? Camilo tem feito um grande trabalho, não é à toa que ele criou aí uma marca, né? Acho que a principal marca do presidente Lula hoje é o pé de meia, né? Fazendo aí fazendo com que a gente tinha em torno de 500 mil estudantes que saíam da escola, muitos porque iam trabalhar para ajudar no sustento da família, né? E aí ele brilhantemente teve essa sacada de criar o programa que tem dado aí ao presidente Lula, né, uma
uma política eficiente, né? Em que a gente consegue manter esses alunos dentro da escola para que eles possam ter aí a sua formação continuada, para que possam entrar na universidade, né? O Estado do Ceará tem muito orgulho de ter 100% de inscrição no Enem dos alunos da rede pública, né? Isso é muito esforço, muita dedicação para que a gente possa ter os nossos alunos sonhando, né? Aquilo que eles quiserem, né? De serem médicos. Inclusive, nós tivemos aí vários alunos da escola pública que passaram na USP, em medicina, o vestibular mais difícil do Brasil, né? E que orgulho que dá, assim, de ver o trabalho que o Camilo fez no nosso estado e de ver também esses frutos sendo colhidos, né? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai sentir cada vez mais orgulho daquilo que a gente construiu na educação do nosso estado, né? E o Camilo foi muito importante nessa construção, a ex-governadora Isolda, né? E todo esse time aí reunido, que também começou lá atrás com o ex-governador Cid. Então, essa continuidade com muito foco na educação, que dá também hoje a possibilidade de um cearense ser ministro aí, ajudando o presidente Lula e tendo um carro-chefe do governo que é o pé de meia. Sobre a disputa pelo Senado, possíveis nomes que estão sendo ventilados, a sua análise sobre os nomes que estão sendo surgidos aqui para disputar o Senado no Ceará. Bem, a gente tem aí diversos nomes que estão postos, né? Alguns há mais tempo, né? Outros que têm se dedicado, né? Trabalhado já em ritmo de pré-campanha. Né? Temos nomes como do Guimarães, do Eunício, do Chiquinho Feitosa, né? Outros nomes que estão sendo postos, inclusive também esses dias de forma que é válida, né? A população também traz, a imprensa reforça aquilo que a população está vendo, trazendo também o nome do Chagas Vieira, o nome do Romeu como possíveis candidatos. Então a gente tem aí um grande time com muitos nomes, né, que estão postos, aquilo que é justo, pessoas que têm trabalhado, se dedicado, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma chapa muito competitiva ao lado da reeleição do governador Elmano para dar essa resposta à população que quer ter aí essa representatividade no Senado com mais alto nível. Então, eu acredito aí que nós temos grandes nomes aí sob liderança do Camilo e do Elmano para serem apresentados à população. Perfeito. Passou rápido, né? Passou rápido, vice-governador. Eu queria que a senhora aproveitasse esse espaço. Estamos chegando aí nos 184 municípios do Ceará. Para a senhora passar seu recado para a população, o que o cearense pode esperar, a população como vice-governador e como titular da SPS também. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço e dizer a você que está nos acompanhando que a gente vai seguir. De vez em quando a gente fala um pouquinho de eleição, mas o nosso foco é trabalhar muito por você, para que você tenha um equipamento da Secretaria de Proteção Social aí perto, no seu município, perto da sua casa, para que você tenha uma política de assistência próxima de você e que a gente possa seguir fortalecendo os nossos equipamentos, a nossa rede, a nossa educação, as nossas políticas do governo do estado, para que a população cearense seja cada vez mais bem atendida. Então, um governo que não para, e a gente segue trabalhando de maneira muito firme, responsável, ao lado do nosso governador Elmano, para atender às suas expectativas, mas, sobretudo, às suas necessidades. E com esse recado a gente encerra mais um episódio do Destaque ANC. Muito obrigado pela audiência e companhia. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.